Essa semana nós tivemos aí um acontecimento que mostra o quanto, né, a esquerda da coligação do PT, temos que lembrar que nessa coligação nós temos PT, PCdoB e o PSOL, além de partidos que não são de esquerda, como o PSB e a Frente de Sustentabilidade, acho que Partido Verde. Nessa coligação, né, a esquerda toda tem um acontecimento que mostra como a esquerda toda foi para uma posição não apenas direitista, como que uma posição que descaracteriza, né, a política desse bloco como sendo uma política de esquerda, que é o acontecimento com a jornalista do Estado de São Paulo, Vera Magalhães, né? Essa mulher é uma porta-voz do golpe de Estado, né? Uma pessoa ultradireitista, pratica um jornalismo aí de esgoto, isso é tradicional, todo mundo sabe disso. E aí o Bolsonaro, no debate, falou que ela era uma vergonha para o jornalismo, isso aí criou um grande escândalo, sendo que todo mundo que acompanha a trajetória dessa mulher sabe que falar que ela é uma vergonha para o jornalismo é um eufemismo, porque o jornalismo já é uma vergonha em si. Então, quer dizer, você imagine, né? Qual é o papel dessa mulher? Ela foi uma defensora do golpe de Estado, fez a campanha suja contra o PT na época do golpe de Estado, da derrubada da Dilma Rousseff e tudo mais. Aí, no debate estadual, um deputado bolsonarista foi lá e falou a mesma coisa, que ela tinha recebido dinheiro para fazer não sei o quê, né, e que ela era uma vergonha para o jornalismo. E agora, curiosamente, né, e essa é uma situação típica no Brasil de hoje, o fato dele ter falado que ela é uma vergonha para o jornalismo e tudo mais, está dando lugar a uma perseguição política direta contra ele. Há pedido de cassação desse deputado, que é um deputado estadual. Quer dizer, ele não pode, você não, segundo as pessoas que estão pedindo essa cassação, você não poderia criticar um jornalista, né? Você só pode aplaudir, né? Imagina, nós temos que aplaudir o Merval Pereira, nós temos que aplaudir o Reinaldo Azevedo, a própria Vera Magalhães e tudo mais. Se você falar que o Merval Pereira é uma abominação jornalística, você pode até ser processado judicialmente. O Alexandre de Moraes mandou abrir um inquérito para averiguar o fato de que esse deputado dirigiu palavras críticas a jornalista. Não pode. Quer dizer, é uma eleição que se processa debaixo de uma ditadura total, né? Total. Porque se você não pode nem falar que uma pessoa é uma vergonha, então você não, o que você pode falar? Nós, em diversas oportunidades, nós alertamos a esquerda para que esse negócio de proibir as pessoas de falar determinada coisa termina mal. E ainda não terminou, mas já está péssimo. Nós já não temos mais nenhuma segurança de que você possa falar alguma coisa e não sofrer uma dura retaliação, inclusive penal, né? Daqui a pouco, a julgar pelo Alexandre de Moraes, que mandou abrir inquérito, o cidadão poderia ser até preso por falar que um jornalista é uma vergonha. Uma coisa totalmente absurda. Mas o pior não é isso, porque o Alexandre de Moraes já fez um monte de coisas absurdas, né? E, portanto, não há novidade nenhuma, continua a arbitrariedade. O que é estranho é a esquerda sair em defesa da jornalista Vera Magalhães. Esse que é estranho, porque é uma jornalista de direita, é uma pessoa totalmente sem escrúpulos no seu jornalismo, basta voltar e ver as coisas que ela falou do PT na época do golpe, né? E de mais a mais, não há motivo nenhum para defendê-la, né? Mas a esquerda caiu numa posição tão absurda
que eles agora estão defendendo a imprensa golpista. Quer dizer, você tem que defender a Globo, o Estado de São Paulo, a Folha de São Paulo. Se isso daí, né, fosse uma opinião geral, né, felizmente nós sabemos que não é, o pessoal olha isso daí e fala assim, nossa senhora, que loucura, e não fala nada, né? Se fosse uma opinião geral, a esquerda entraria num colapso total, porque significa que o conjunto da esquerda passou a ser um partido igual ao PSDB, partido da Rede Globo, partido do Estado de São Paulo, partido da Folha de São Paulo. Não é possível isso, né? Mas, de acordo com a ideia vigente no país, é assim, é preciso fazer isso para ganhar a eleição. Bom, nós não concordamos com esse ponto de vista, né, de que é preciso fazer esse tipo de coisa para ganhar a eleição. Nós achamos que a política não é só um problema de ganhar eleições, porque se fosse isso daí, você abriria o caminho, né, para que todo tipo de patifaria política fosse feita, se trata de fazer tudo para ganhar uma eleição. Quer dizer, tudo, até comprar voto, seria justificado, porque o problema consiste em ganhar a eleição. Isso daí é uma bancarrota, né, uma falência ideológica total. Não é um expediente prático, né? O que a campanha do PT vem fazendo, sob a ideia de que eles vão ganhar a eleição, de que a burguesia prefere o Lula do que o Bolsonaro e tudo mais, é ir cada vez mais para a direita e pior, né? É educar, né, o eleitorado e o público, ou tentar educar pelo menos, sobre a base de uma política direitista. Quer dizer, no momento da eleição pode parecer pouca coisa, mas se a situação perdura, né, a pressão das direções da esquerda vai ser o seguinte: como tem o Bolsonaro, que é um diabo da eleição, nós temos que apoiar a Rede Globo, né? O que a Rede Globo fizer, mesmo que seja uma coisa antidemocrática, uma coisa criminosa, temos que apoiar. Temos que falar para todo mundo que a Rede Globo está do lado do bem, está do lado da democracia, está do lado do progresso, o que é uma falsificação grotesca da situação, total. Temos que falar que a Folha, o Estado de São Paulo, a Folha de São Paulo, toda essa imprensa venal, toda essa imprensa criminosa é um órgão da democracia. Temos que aceitar que se deem poderes absolutos ao STF para defender a democracia. Essa propaganda política, se ela se firmar, ela vai servir como base para uma verdadeira liquidação de qualquer direito democrático no país, né? Porque o problema já não é você defender uma determinada proposta, né, um determinado programa político. O problema é fazer tudo o que tiver ao seu alcance, seja lá o que for, para exorcizar o demônio da eleição, que é o Bolsonaro. Então, quer dizer, que tipo de regime político você defende? Eu defendo o regime político mais ditatorial possível para exorcizar o Bolsonaro. Qual que é a sua posição sobre o monopólio dos meios de comunicação pela burguesia? Eu acho ótimo, porque serve para exorcizar o Bolsonaro na fantasia criada pela esquerda. Você acha que a pessoa pode criticar um jornalista? Não, não pode criticar ninguém, porque nós precisamos calar todo mundo para exorcizar o Bolsonaro. Quer dizer, a esquerda já não tem mais nenhum tipo de programa. Fica a pergunta, né? Se esse bloco da esquerda chegar ao governo, vai continuar com isso daí? Vai aprofundar isso? Vai aprovar leis que proíbem as pessoas de criticar a Rede Globo, por exemplo? Vai aumentar a censura no país, porque é um meio necessário para lutar contra o bolsonarismo? Então, nós estamos diante de um problema muito grande. A campanha desse bloco da esquerda se transformou numa campanha direitista, né?
Não há dúvida nenhuma sobre isso daí.